Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Tudo bom com vocês? Acredito que sim, porque quando nós estamos com Jesus, apesar das lutas, apesar das adversidades, mas nós estamos bem, porque Jesus é a nossa força, Jesus é a nossa alegria, Jesus é a nossa paz, Jesus é a nossa razão de viver. Nós estamos aqui para mais uma devocional, hoje um dia maravilhoso, tempo de muita chuva aqui na cidade de Fortaleza, e esse clima maravilhoso é uma oportunidade singular de todos os dias nós termos as nossas devocionais, o nosso particular com Deus, através de uma vida piedosa de oração, através da meditação das Escrituras, que são meios de graça que nos ajudam a manter comunhão com Deus, lutar contra o pecado e ter uma vida santa, uma vida de fortalecimento espiritual. Hoje nós estamos na nossa devocional de número 73. Hoje é terça-feira, hoje é 14 de março de 2023. E o nosso texto base, para que você possa fazer a leitura aí na sua casa, pegue a sua Bíblia e leia o texto de maneira calma, tranquila. Ore antes de ler o texto, pedindo a iluminação do Espírito Santo, para que o mesmo Espírito que inspirou esses homens a escreverem o texto sagrado, esse mesmo Espírito nos possa dar a iluminação, a interpretação do texto e as aplicações para o nosso crescimento, para a nossa vida espiritual. E o nosso texto base continua aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 9, dos versículos 42 até o versículo 12 do capítulo 10. Depois você lê, medite, pois nessa noite nós queremos falar sobre os nossos relacionamentos, tanto no contexto social, como também no contexto do nosso casamento como projeto de Deus. E é sobre esse assunto que especificamente Jesus está tratando, o Evangelho de Marcos está tratando aqui nesses versículos que você vai ler. Já fiz a minha leitura e agora nós vamos para a nossa exposição da nossa devocional de hoje, porque o nosso propósito é 365 dias com Deus, todos os dias um vídeo novo aqui no nosso canal. Desde já eu lhe peço que você se inscreva no nosso canal, que você compartilhe, dê o seu like, me ajude. Estamos ainda nesse processo de divulgação do nosso canal. Nosso objetivo não é fama, o nosso objetivo é te incentivar, compartilhar com você os conteúdos que temos estudado, temos aprendido da parte do Senhor, e que você nos ajude a levar também essa palavra para muitos irmãos, para que eles também estudem conosco, meditem conosco, que orem todos os assuntos e temas que temos aqui tratado. Então, na sociedade que vivemos hoje, que reflete uma sociedade decaída, uma sociedade depravada, que não tem os princípios morais de Deus, e portanto os relacionamentos são totalmente baseados no egoísmo, no orgulho, porque essa relação, como eu falei na devocional de ontem, esse relacionamento social e também conjugal era para ser perfeito, não era para ter nenhum problema, não era para existir nenhum tipo de inimizade, nenhum tipo de conflito. Realmente nós deveríamos viver como irmãos, deveríamos ter um casamento sem conflitos, sem problemas, tudo perfeito, tudo maravilhoso. Mas o pecado estragou isso. O pecado deformou a imagem e a semelhança de Deus em nós e colocou no nosso coração o egoísmo, o antropocentrismo, aqueles que são amantes de si mesmo, aqueles que só olham para o seu próprio ventre e não se compadece e não olha para a necessidade alheia, para a necessidade do próximo. É por isso que temos os conflitos sociais e os conflitos conjugais. Os relacionamentos, são defeituosos, são cheios de conflitos, e isso é reflexo do pecado, reflexo do que aconteceu no Éden, e que nós, a sociedade, a humanidade, nós vivenciamos isso e vamos sempre conviver assim. O único momento em que essas questões irão acabar é com a gloriosa vinda de Jesus, porque aí quando Jesus Cristo vier,
que levaram os seus eleitos, os seus escolhidos, aí sim, nessa convivência dos eleitos de Deus com o corpo glorificado, sem a presença do pecado, será maravilhoso. Será um estado de pureza, santidade, e voltaremos de fato a viver naquele mesmo estado original quando Deus cria ali Adão e Eva. Então essa sociedade decaída tem falado que os relacionamentos são fluidos ou são os relacionamentos líquidos nos dias de hoje. São as expressões modernas, né? Que os relacionamentos são fluidos ou são líquidos. O que significa isso? É que os relacionamentos são passageiros, que ninguém é de ninguém. Todos são livres. Se eu casei, mas de repente eu não estou amando mais a minha esposa, ou a esposa não está amando mais o marido, e aí eu posso deixá-lo, não sou obrigado a viver num relacionamento de infidelidade, de infelicidade. Eu não sou obrigado, então eu me separo, me divorcio e depois caso de novo. Nas amizades que tenho com as pessoas, eu posso criar novas amizades. Se aquela nova amizade, ou se aquela amizade antiga não está mais me satisfazendo, não está mais sendo uma amizade agradável para mim, eu posso deixar de ser amigo daquela pessoa e outras amizades, outros amigos virão. De forma que os relacionamentos nos dias de hoje são passageiros. Há contratos de casamento, só para vocês terem uma ideia, que tem um prazo de validade. A pessoa se casa, por exemplo, durante 3 anos, depois que acaba aquele contrato, cada um vai seguir o seu caminho. Então as pessoas não estão mais levando a sério o voto, as pessoas não estão levando mais a sério as promessas, os votos que são feitos dentro do contexto do casamento, em que Malaquias vai dizer que a maior testemunha do voto conjugal, dos votos conjugais, é o próprio Deus que estabeleceu, que instituiu o casamento. Então as pessoas são infiéis, as pessoas não levam mais a sério, por exemplo, amizades. Como é difícil ter um amigo. Se eu perguntasse a você quantos amigos você tem, eu tenho certeza que você contaria aqui na palma da sua mão. Como é difícil, até no contexto da igreja. A gente percebe muita falsidade, a gente percebe muita inimizade, e isso é consequência de um coração não regenerado, de um caráter não transformado. Então é impossível segurá-lo, né? Quando a sociedade diz que o casamento é líquido, que o casamento é fluido, que tem que fluir, que ninguém é de ninguém, então eles estão querendo dizer que é impossível segurá-lo, assim como é impossível você segurar o líquido, né? Assim também é impossível construir uma relação duradoura, uma relação estável. Isso é o que a sociedade decaída, depravada prega e ensina. E há muitos grupos ativistas que apoiam e que difundem esse tipo de doutrinação. Mas por que isso acontece? Por que há esse conceito nessa sociedade? Por que as pessoas fogem de relacionamentos profundos, de relacionamentos que exigem fidelidade, que existe compromisso? Por quê? A resposta, irmãos, é porque o relacionamento verdadeiro, o relacionamento segundo os padrões de Deus, segundo os padrões morais de Deus, segundo os padrões do nosso Criador, revelado na Escritura, implica em pessoas que lidam com outras pessoas, que lidam com os seus próprios pecados, com os seus próprios defeitos e também com os defeitos das outras pessoas. Então, o relacionamento, ele passa a ser desafiador por causa disso. Somos pecadores e nos relacionamos também com pessoas pecadoras. E aí é que está o problema. Se eu sou pecador e eu me relaciono com outro pecador, existem desafios aí, porque vez por outra, esse pecado que está no nosso coração vai aflorar, e aí vai existir os conflitos, e aí vai existir a falta de perdão, e aí vai existir a mágoa, e aí vai existir a contenda, e é aí que está o cerne da questão. É por isso que pessoas transformadas pelo Evangelho, essas pessoas sabem lidar melhor com esses conflitos. Por quê? Porque à luz do Evangelho,
A transformação que o Evangelho gera no nosso caráter faz com que a gente ande, faz com que a gente se relacione segundo os padrões de Deus, segundo os padrões bíblicos. Isso gera relacionamentos saudáveis, isso gera relacionamentos que agradam ao Senhor e é para a glória de Deus. Mas aqueles que não têm seus corações regenerados, eles não vão saber lidar com os problemas do seu próprio coração e com os defeitos do seu cônjuge, ou de um amigo, ou de qualquer pessoa que entre nesse ciclo de amizade. Então o problema é esse. É porque temos que lidar com os nossos próprios pecados e com o pecado das pessoas. E a questão é difícil perdoar e é difícil pedir perdão. Porque temos um orgulho que foi herdada do pecado, da nossa natureza pecaminosa, e que o inimigo das nossas almas, de alguma forma, ele incentiva esse orgulho no coração do homem, para que a gente não perdoe, para que a gente não libere perdão, e para que a gente não reconheça os nossos erros e também peça perdão. E nesse contexto nós vamos criando muralhas, nós vamos criando muros, que muitas vezes são difíceis de derrubar. Muros de ofensa, porque não nos humilhamos, não queremos nos rebaixar, porque há um orgulho no nosso coração, e é difícil perdoar, e é difícil pedir perdão. E nesse contexto, porém, nesses relacionamentos, no relacionamento, nesse contexto dos desafios de nos relacionarmos, é que mostramos a verdadeira essência do Evangelho. É nesse momento que nós manifestamos o Evangelho. E quais são as virtudes do Evangelho? Quais são os ensinamentos, os padrões que o Evangelho nos ensina dentro do contexto do nosso relacionamento? Perdão e amor sacrificial. É isso que o Evangelho nos ensina, perdão e amor sacrificial. Então, quando nós nos relacionamos, uma vez que o nosso coração foi transformado pelo Evangelho, nós temos de Deus a capacidade de vivermos em amor e perdão. E na passagem de hoje, no texto que você vai ler, você vai perceber exatamente isso, que Jesus está ensinando sobre relacionamentos. Então, primeiro, Jesus está mostrando a gravidade de fazer outra pessoa pecar. Está aqui no versículo 42, quando ele vai dizer o seguinte: quem fizer um desses meus pequeninos crentes, filhos, pecar, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. Então, primeiro, Jesus está ensinando o perigo de fazer algum irmão, algum crente, pecar. E é interessante que Paulo vai falar a mesma coisa quando ele escreve na primeira carta aos Coríntios sobre os fracos, sobre os irmãos mais fracos. Aqueles irmãos que por tudo se escandalizam, ou de alguma forma a sua fé ainda não é bem fortalecida, porque são imaturos. E aquele cristão mais experiente, mais maduro, tem que evitar algumas coisas para não fazer o irmão pecar, para não escandalizar o irmão. E ao fazer isso, nós mostramos que nós não somos egoístas, mas que nós pensamos na fé e no compromisso do nosso irmão. Na fé, na alegria do nosso irmão, e não em nós mesmos. E é isso que Jesus está aí dizendo, que fazer o irmão pecar, fazer o irmão tropeçar, a partir das nossas ações egoístas, é pecado. E temos que abrir mão de algumas ações ou posições, para não fazer o nosso irmão se escandalizar, para não fazer o nosso irmão, que é novo na fé, que não tem maturidade ainda suficiente, pecar. E isso se caracteriza num relacionamento saudável. Isso se caracteriza num relacionamento de amor, de respeito, porque eu abro mão do meu eu abro mão de algo que eu gostaria de fazer, de uma posição que eu considero correta, mas o meu irmão, para ele não pecar, para ele não se afastar, para ele não se entristecer, eu abro mão. Isso gera um relacionamento amigável, saudável. Isso está dentro do contexto do amor sacrificial e do perdão. Então, logo em seguida, Jesus, dentro do contexto, ele fala sobre relacionamentos. Então, Jesus ensina que precisamos estar dispostos a grandes sacrifícios
para que nós tenhamos um relacionamento segundo o padrão bíblico. E ele vai usar o exemplo da mutilação. Esse texto não pode ser compreendido de maneira literal. Se a tua mão te faz pecar, corta ela. Se o teu pé ou o teu olho. Não. É óbvio que Jesus está expressando, Jesus está ensinando um princípio. E o princípio é que precisamos nos sacrificar, abrir mão, renunciar, fazer morrer a nossa natureza egoísta, humana, carnal, decaída. Para quê? Para que pessoas sejam alcançadas, para que pessoas entrem no reino de Deus. Então ele usa o exemplo da mutilação para evitar o pecado e a condenação eterna. Então, ele está se referindo a valores que são mais importantes de que o meu eu, de que o meu bem-estar, de que eu olhar para mim mesmo e dizer, eu vivo a minha vida do jeito que eu quero, e eu não tenho satisfação a dar a ninguém, porque eu não como às custas de ninguém paga minhas contas. Não é assim que o homem natural, carnal, na sua natureza egoísta fala, mas nós cristãos, que temos o evangelho, que fomos transformados por esse evangelho, nós não pensamos assim. Mas nós fazemos morrer alguma ação ou algum ato meu para que as pessoas que estão ao meu redor entrem no reino de Deus, não se escandalizem, nem que para isso eu tenho que mortificar, eu tenho que renunciar, eu tenho que dizer não, eu tenho que abrir mão de coisas. E isso vai implicar também na minha vida eterna. Por quê? Porque quando Jesus está dizendo, não adianta você entrar, é melhor você entrar no céu mutilado de que ir para o inferno perfeito. É claro que ele não está se referindo que nós vamos entrar no céu com algum defeito físico, porque o corpo glorioso, o corpo da ressurreição, não haverá nenhum defeito físico. Mas ele está se referindo que aqueles que renunciam a algo aqui na terra, eles receberão galardão, eles receberão recompensa no reino dos céus. Está aí no versículo 43 e 48. Mesmo que relacionamentos impliquem sofrimento, que é o amor sacrificial, ele nos ajudará a crescermos em maturidade. Aí logo depois ele vai mostrar os resultados de alguém que não faz o irmão tropeçar, de alguém que renuncia atitudes, ações para não fazer o irmão pecar, para não fazer nenhum pequenino imaturo pecar. Depois ele vai mostrar esse resultado, ele vai dizer que o sal é bom. E aí ele está se referindo à maturidade. Quando ele fala aqui, porque cada um será salgado com fogo, ele está se referindo a esse nível de maturidade. Ele está se referindo que, uma vez que eu entendo o evangelho, que o evangelho me transforma, e eu consigo conviver com o meu irmão nesse nível de renúncia, nesse nível de entrega, de amor, de sacrifício e de perdão, isso está revelando um coração maduro. Isso está evidenciado em alguém que de fato foi alcançado pelo evangelho. Isso é maturidade. Isso é maturidade. Portanto, os cristãos maduros, eles resistirão, eles sobreviverão, eles vão sobreviverão o juízo de Deus. O que é que diz lá em Mateus? As ovelhas estarão diante do trono e eles vão receber, sejam bem-vindos, entrem, possuam o reino de Deus, eles vão sobreviver a esse juízo, eles vão receber o sejam bem-vindos do Senhor. Aí o texto continua, porque eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Isso é relacionamento saudável, isso implica em amor sacrificial, e só esses resistirão o juízo, o fogo do juízo. Eles vão permanecer, eles vão sobreviver, enquanto que os bodes que estão à esquerda, que foram egoístas, que não se sacrificaram, que não amaram o seu próximo, o que é que eles vão receber? Qual é a sentença que será dada a eles? Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. E Jesus está dizendo exatamente aqui em Marcos, que esses que
serão lançados no inferno. Por quê? Porque não renunciaram, porque não viveram de fato o verdadeiro evangelho, mas viveram um evangelho, se podemos dizer que é evangelho antropocêntrico, egoísta. Serão lançados no inferno, onde o verme não morre, onde a consciência não será apagada, mas de fato haverá lembranças que ficarão tão vivas, e eles sofrerão no inferno sobre a justa ira de Deus. Então é isso. E o texto continua, e Jesus continua dizendo que o resultado é que só analisarmos, melhor dizendo, a imaturidade de pessoas que vivem isoladas, que logo nós percebemos que elas não têm paciência, elas não têm capacidade de amar e nem de perdoar, porque são pessoas isoladas, são pessoas que ainda não entenderam que o propósito pela qual Deus nos criou foi para os relacionamentos. Deus nos criou para sermos seres relacionais. Se eu não me relaciono, se eu me isolo, dificilmente eu vou exercer essas virtudes do amor e do perdão. E aí eu me torno uma pessoa egoísta, isolada, e aí eu vou descontar isso, vivendo uma vida de ódio, de indiferença para com as pessoas que me cercam. É só olhar para essas pessoas. E isso nada tem a ver com o evangelho. Mas quem demonstra amor sacrificial nos relacionamentos, tendo paz uns com os outros, possui mais o sal do evangelho. Quanto mais vivemos o evangelho, mais nós temos a capacidade de nos relacionar de maneira bíblica, tanto no contexto do nosso casamento, como no contexto da sociedade. Para ilustrar essa ideia, Jesus discute com os fariseus sobre a maior intensidade, ou o maior projeto de relacionamento da sociedade, que é o casamento. Quando Jesus vai ensinar que o divórcio não é um propósito de Deus, não é o propósito de Deus original na criação, mas que a quebra do casamento revela um coração endurecido, egoísta, mas que o casamento, segundo o padrão de Deus, é vitalício. Tem que haver perdão, não pode haver infidelidade, e se houve infidelidade, precisa ser tratado. Mas o divórcio não é a solução para relacionamentos que estão desgastados ou foram quebrados, mas sim o perdão. E isso vai ser demonstrado, meus irmãos, quando nós conhecemos a pessoa de Jesus Cristo, quando nós temos um relacionamento com Ele, os nossos relacionamentos verticais serão totalmente saudáveis, e nós teremos a capacidade de vivermos em amor e de vivermos em perdão, porque o nosso coração será tratado com o sal do evangelho, e receberemos mais de Deus, e mais de Deus teremos a capacidade de dar nos nossos relacionamentos. O marido para com a esposa para com o marido, os pais para com os filhos para com os pais, dentro do contexto da igreja, dentro do contexto da sociedade, em qualquer lugar que nós estivermos. O cristão, ele precisa avaliar os seus relacionamentos. E o divórcio, dentro do contexto do casamento, é a destruição do propósito original de Deus. E é isso que Jesus está dizendo. Não, tem que haver perdão. Esse contexto de segundo casamento e divórcio, eu tenho até um estudo completo, acho que no meu Facebook, sobre essa questão. De fato, Jesus, Deus, nunca aprovou o segundo casamento. Os ministros do evangelho, pessoas de Deus, jamais podem casar novamente quando houve adultério. E se houve adultério, a palavra sempre será a favor da restauração. E se houve o perdão e por alguma ocasião um ou outro não querem permanecer juntos, que fique solteiro. Aí vai ter que fazer o voto do celibatário, porque se voltar a casar, de fato, o marido e a mulher estão ligados um ao outro enquanto estiverem vivos. Caminhando aqui para o final. Em quem seus relacionamentos demonstram sobre Deus? Os nossos relacionamentos glorificam a Deus? O meu casamento glorifica a Deus, é para a glória de Deus? As minhas amizades são verdadeiras, são sinceras e glorificam a Deus? Como nós temos mostrado o evangelho, o amor sacrificial, o perdão e a paciência nas nossas amizades e nos nossos relacionamentos familiares? Como nós temos demonstrado isso? Como podemos vivenciar isso na prática? Pense sobre isso. No seu casamento, você tem demonstrado amor e fidelidade como Cristo ama, como Cristo é fiel com a sua igreja? Caso não seja casado, você tem se preparado para o casamento com os padrões de Deus?
o seu namoro é santo, o seu namoro está segundo os padrões de Deus, vocês têm preparado todo um contexto para um casamento bíblico. Então vamos orar e conversar com Deus sobre essas questões. Pai, muito obrigado por mais essa devocional. Senhor, liberta o nosso coração da avareza, do orgulho, da soberba, do amor às coisas materiais, que muitas vezes faz com que desprezemos as pessoas e sejamos infiéis nos nossos relacionamentos. Fortalece os nossos casamentos, fortalece as nossas amizades, segundo os padrões da sua palavra. Que o Senhor restaure relacionamentos, Pai, pelo poder do teu evangelho que é transformador, pela tua graça, Senhor, pela sua bondade e misericórdia. Obrigado por mais esse momento na sua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe e até a próxima devocional, para a glória de Deus.